Esse é um vídeo voltado para o curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Falaremos um pouquinho a respeito de somatório, ou seja, basicamente o que vamos precisar no curso. Temos aqui o símbolo de somatório. Sigma, I é o índice do somatório, M é o valor inicial e N o valor final desse somatório. M e N são números inteiros. Podemos somar números reais, funções, entre outros. Em poucas palavras, variamos o índice nos inteiros e formamos uma sequência a ser somada. Uma observação é que não importa a variável que você vai usar para o índice. Aqui escolhemos I, mas poderia ser K ou outra letra. Nosso primeiro exemplo, temos o índice I e ele varia de 1 até 4. O primeiro inteiro, então, é 1. A regra é elevar esse número ao quadrado. Assim, o primeiro termo da nossa sequência de números a ser somados é 1 elevado a 2. Próximo inteiro, 2. 2 elevado a 2, mais 3 elevado a 2, até chegarmos ao extremo final desse somatório, que é o 4. 4 elevado a 2. Somamos essa sequência de números aqui. Segundo exemplo é, novamente, o índice I varia de 1 até N. A regra é 1 sobre I. Primeiro inteiro, 1. Assim, o primeiro termo da nossa sequência para ser somada é 1 sobre 1, que é 1. Mas, sempre que estamos falando de somatório, você faz variar o índice e depois coloca o mais. O próximo inteiro é o 2. Assim, fazemos 1 sobre 2 mais. Próximo inteiro, 3. 1 sobre 3 mais. Até chegarmos ao extremo final do somatório, que é N. 1 sobre N. O terceiro exemplo, o índice é K, e esse K vai variar de 0 e vai até o 5. A regra é 2 elevado a K. Primeiro inteiro, 0. 2 elevado a 0, mais. O próximo inteiro, 1. 2 elevado a 1, mais. Fazemos isso até chegarmos no último valor de inteiro, que é o extremo do somatório, ou seja, o 5. 2 elevado a 5. Somando, temos esse valor. O exemplo 4, o índice é I, variando de 1 a 4. A regra é A1I, ou seja, vamos variar o índice I do A1I. Primeiro elemento vai ser o A11. Primeiro inteiro, 1. Próximo inteiro, 2. Então, vamos somar mais A12, mais A13, e o extremo final é o 4, então é o A14. Aqui, algumas propriedades do somatório. C é uma constante. Essa primeira propriedade diz que, se a regra é só multiplicada por uma constante, essa constante pode sair para fora. A segunda diz respeito à soma dentro de um somatório. Você pode escrever como soma de dois somatórios. O que vale para a soma, vale para a diferença. E a última propriedade diz respeito a um somatório duplo. Esse somatório é um somatório que depende de I e de J. Não importa quem que você vai variar primeiro, se são os J's ou os I's. Vejamos. Para o primeiro caso, ou seja, uma constante multiplicando a regra do somatório, nós vamos variar o índice e formamos aqui a nossa sequência a ser somada. Primeiro índice é o M, então temos CAM. Próximo inteiro seria M mais 1. Então, o próximo termo a ser somado é C vezes AN mais 1. Variando até chegarmos no último inteiro, N,
ficamos com C vezes AM. Observe que cada parcela da soma aparece o C. Assim, colocamos C em evidência e o que está dentro do parênteses é justamente a soma, que é representada pelo somatório. Uma observação: se tivermos um somatório em que a regra é um AI e um BK, mas o somatório está somente em I, o BK é visto como uma constante. Logo, ele sai para fora do somatório. Agora, o somatório de uma soma pode ser escrito da seguinte maneira: variamos o primeiro I, o I valendo M, então o primeiro termo desse somatório é AM mais BM. O segundo termo é com um inteiro M mais 1. Então temos AM mais 1 mais BM mais 1. Seguindo a variação do índice até o extremo final, o último elemento é esse termo aqui. Observe que estamos trabalhando com uma soma, então não importa a ordem, assim juntamos todos os termos que tem A num lado e todos os termos que tem o B do outro lado. Verifique que essa parcela é justamente a soma dos AIs. Então, o I varia de M até M. O mesmo para o B e. Agora, quando estamos falando do somatório duplo, eu disse que não importava a ordem, se vamos variar primeiro o J ou o I. Tá, então nesse caso, vamos deixar a variação do I quietinha, então está aqui o somatório em I, e vamos variar o J. O primeiro inteiro, no caso, é o 1, vamos colocar no lugar do J o 1. Assim, ficamos com A e 1, o próximo inteiro é o 2, mais A e 2. Fazemos isso até chegar no extremo final, que é o M. Agora sim, vamos variar o I. Mas observe que o I vai variar para cada uma dessas parcelas. Bom, para o primeiro I vale 1. Então, para cada um desses termos, nós vamos variar o I sendo 1. Colocamos aqui. E o próximo inteiro será o 2. Fazemos a mesma coisa, variamos o I em 2 para cada um dos termos. Variando o I em 2, temos isso. Prosseguindo de maneira sucessiva até o extremo final, que é o H, substituímos o I por o H em cada uma dessa sequência. Reorganizando, temos essa expressão que resulta nesse somatório agora, primeiro em I e depois em J. Mais exemplos de somatórios. O primeiro exemplo diz que vamos somar com I variando de 1 até N, usando a regra somar 1. Sempre que variarmos o inteiro, usamos a regra que é somar 1. Então, para o primeiro inteiro, o meu primeiro inteiro é 1. 1. A regra é 1. 1. Próximo inteiro, 2. Mas já que a regra é o somar 1, o meu próximo termo da sequência de somas é 1. Mais o próximo inteiro seria o 3. A regra, 1. Fazendo isso até o extremo final, que é o N, mas a regra é somar 1, colocamos o 1. Então, temos aqui uma soma de N 1s, o resultado N. O segundo exemplo, consideramos esse N igual a 3. A regra é a mesma, só para a gente poder visualizar um pouco melhor o exemplo de cima. Tá, primeiro inteiro, 1. A regra é colocar o número 1, 1. Próximo inteiro, 2. 2, só que a regra é somar 1. Próximo inteiro e o extremo final, 3. Mas a regra é somar 1. Então, somei 1 3 vezes. O terceiro exemplo, vamos variar o índice em 2 até 5, só que continuamos com a mesma regra, somar 1. Primeiro inteiro, 2. A regra é somar 1, 1 mais. Próximo inteiro, 3.
A regra é somar 1. Então, colocamos 1 mais próximo 4. Colocamos a regra que é somar 1 mais o extremo final que é 5 e a regra é somar 1. Então, temos uma soma de 4 uns, que é 4. O quarto exemplo, a regra é I, ou seja, vamos somar os 5 primeiros inteiros, porque o índice está variando de 1 até 5. Então, para I igual a 1, 1 mais o próximo inteiro, 2, mais o próximo inteiro, 3, mais até chegarmos no extremo final, que é o 5. Fazemos essa soma, está aqui o resultado. O próximo exemplo é a mesma regra, só que a variação do índice vai de 1 até n. Para o primeiro inteiro, 1 mais o próximo inteiro é 2, mais. E fazendo essa soma até chegarmos ao extremo final, que é n, colocamos n mais. Essa soma tem esse valor. Agora, nesse exemplo, queremos somar os elementos A, I, K, B, K, J. Observe que I e J são fixos. O que está variando nesse somatório é o índice K. Assim, para o primeiro K igual a 1, ficaremos com o elemento AI1, B1, J. O próximo K é o 2. Assim, o próximo elemento dessa soma será o AI2B2J, mais, fazendo assim até chegarmos ao extremo final do somatório, temos o elemento AIPBPJ. Guardem esse resultado. Você lembra da multiplicação de matrizes? Aqui eu tenho uma matriz A e aqui uma matriz B. A nova matriz, a matriz C, é obtida multiplicando linha por coluna. Para obter o elemento da posição 1, 1 da nova matriz, nós vamos multiplicar linha 1, coluna 1. Fazendo essa multiplicação, temos essa sequência de somas aqui, que pode ser escrita como um somatório, ou seja, o A1, K, BK1. Observe que o I é 1 e o J também é 1 e ficam fixos em toda essa soma. O que está variando é o K. O próximo elemento, o elemento da posição 1, 2, ele é obtido multiplicando a linha 1 pela coluna 2, que nos dá essa soma, que pode ser representada pelo somatório, K variando de 1 a P de AIK BK2. Obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.